Bem-vindo a mais um podcast da Câmara de Piracaia, o lugar onde você conhece ainda melhor o que tem de bom na nossa cidade. No dia 20 de novembro, celebramos o Dia da Consciência Negra, uma data que nos faz reconhecer a luta, a cultura e a contribuição dos negros para a nossa sociedade. Para falar sobre esse tema, convidamos o professor Luiz Carlos Santana, muito conhecido em nossa cidade e que entende do assunto. A entrevista será feita pela Melissa Pinheiro. Vamos lá? No dia 20 de novembro, se comemora o Dia da Consciência Negra. Estamos aqui para reconhecer e valorizar a luta, a cultura e as contribuições dos negros para a constituição da nossa sociedade. Sr. Luiz, o que é racismo estrutural? Muito obrigado, então, pelo convite, né? Agradecer, então, ao presidente da Câmara Municipal de Piracaia, o vereador Toninho Leandro, e eu me propus a falar um pouco sobre o racismo estrutural. Depois, na sequência, também vou falar um pouco sobre colorismo, depois sobre a história da presença negra em Piracaia, e, no final, sobre as políticas públicas relacionadas à questão dos afrodescendentes. Bom, o racismo estrutural é o conceito institucional, foi um enorme avanço no que se refere ao estudo das relações raciais. Primeiro, demonstrar que o racismo transcende ao âmbito da ação individual. E, segundo, frisar a dimensão do poder como elemento constitutivo das relações sociais. Não somente o poder do indivíduo de uma raça sobre o outro, mas de um grupo sobre o outro. Algo possível quando há o controle direto ou indireto de determinados grupos sobre o aparato institucional. Entretanto, algumas sugestões que ainda persistem, vimos que as instituições reproduzem as condições para o estabelecimento e a manutenção da ordem social. Desse modo, se é possível falar de um racismo institucional, significa que a imposição de regras e padrões racistas por parte da instituição é de uma maneira vinculada à ordem social que ela visa resguardar, assim como a instituição tem a sua atuação condicionada a uma estrutura social previamente existente, com todos os conflitos que lhes são inerentes. O racismo que essa instituição veio expressar também e parte dessa mesma estrutura. As instituições são apenas a materialização de uma estrutura social ou de um modo de socialização que tem o racismo, como os seus proponentes orgânicos, dito de um modo mais direto. As instituições são racistas porque a sociedade é racista. Esse pequeno conceito que eu acabei de citar, ele é baseado em estudos pedagógicos e tese de duas pessoas muito renomadas no Brasil, que defendem a causa racial, e com vários livros já publicados, que é o caso da Janilia Ribeiro e do jurista Silva Almeida. Eu vou parar um pouco aqui no que diz respeito aos conteúdos, os conceitos, e tentar falar de uma forma mais simples, de que essa forma aqui objetiva e pedagógica que está nesse conceito. O racismo estrutural, ele começa lá por volta do século XIV, século XV, quando os pensadores da época dividiram o mundo em três formas de espécies humanas. Então, nós tínhamos os civilizados, os primitivos e os bárbaros. Muito bem, nós estamos falando aí do século XIII e XIV, onde no Brasil, no caso da América Latina, América do Norte e América Caribenha, ainda não tinham sido descobertos. Então, nós tínhamos três continentes pré-distintos, que era a Europa, a África e a Ásia. Bom, como que eles se dividiram, então, a isso? Eles diziam que que os primitivos eram os asiáticos, o pessoal que oriundo dessa região. Depois, na sequência, nós tínhamos os bárbaros, que seria a barbárie, seria o continente africano, e, na sequência, os civilizados, que seriam os europeus. Lógico que, se passado aí quase mais de 600 anos, todas essas teses foram derrubadas, mas ficou inculto na cabeça das pessoas essa questão de uma raça ser superior à outra. Então, como é que se escraviza, como é que se cria um racismo estrutural? Cria-se baseado na coisa de uma prepotência de dizer que uma raça pode ser superior à outra. Muito bem, como eles achavam que os africanos eram uma raça que poderia ser ainda de bárbaros, e tinha duas funções lógicas para que eles fizessem isso, para que resolvesse esse assunto. Em primeiro lugar, eles tinham que ser cristianizados, ou seja, adotar a fé cristã.
E no segundo, eles tinham que se trabalhar, de forma forçada para se redimirem daquela barbárie que eles eram, porque eles, segundo esse pensamento, eles não teriam condições psicológicas ou vamos dizer assim, racionais de se tornarem pessoas pensantes. Então, essa era a forma que conceituava os povos oriundos da África. Muito bem. Passa-se o século XIV, XV, XVI, a gente vai chegar no século XVIII, já no finalzinho do século XVIII, e tem o Charles Davis, que é um pesquisador, que ele vem reforçar essa ideia, que na natureza, a própria evolução da natureza, só os fortes sobrevivem. Então, qual que era a ideia dele? Que as pessoas, só os animais, tanto os animais quanto os seres humanos, vingariam, ficariam vivos, baseados naquela ideia que, por eles serem mais fortes ou serem pensantes, eles obrigariam as outras pessoas. E com isso, o povo africano continuou sendo escravizados, continuou sendo colonizados, e por volta de 1883, nós temos a famosa Conferência de Berlim, onde os países da África eles são redistribuídos pelas grandes potências europeias. No caso, na época, era Inglaterra, França, Espanha, Portugal e Holanda, né? E a Alemanha vai ficar de fora, que isso vai causar um outro transtorno, que por causa dela não ter esse território para expandir e para ter como colonizado, vai estourar na Primeira Guerra Mundial. Mas isso já é um outro assunto. Muito bem, isso vai gerar, no racismo estrutural, desde o século XIV até agora no século XXI, a ideia da cabeça das pessoas que uma pessoa, independente da cor, da língua e da raça, ela pode ser superior a outra, por essa pessoa achar que a outra é inferior. Então, baseado nisso, foram os estados governamentais, instituições, foram criando leis que reforçavam essa coisa do racismo. Esse tipo de coisa foi chamado de racismo estrutural, porque é o próprio Estado que defende. Muito bem, continuando aqui no pensamento aqui da Djamila Ribeiro e do Silvio Almeida, ele vai falar assim: a primeira é de que há instituições cujos padrões de funcionamento redundam em regras que privilegiam determinados grupos sociais. É porque o racismo é parte da ordem social, não é algo criado por instituição, mas por ela reproduzido, mas que fica ressalvo e já feito. A estrutura social é constituída por inúmeros conflitos de classes raciais, sexuais e de sexo, o que significa que as instituições também podem atuar de maneira conflituosa, posicionando dentro do conflito. Em uma sociedade em que o racismo está presente na vida cotidiana, os racistas já têm tidos como normais em toda a sociedade, e o que geralmente acontece em governos, empresas e escola, em que não há espaço ou mecanismos institucionais para tratar de conflitos raciais e sexuais. Nesse caso, as relações do cotidiano no interior das instituições vão reproduzir as práticas sociais corriqueiras, entre os quais o racismo é uma forma de violência explícitos de microagressões, piadas, licenciamento, isolamento e etc. Enfim, sem nada a fazer, toda instituição irá se tornar uma correria de transmissão de privilégios e violência racista e sexista, de tal modo que o racismo é inerente à ordem social. A única forma de uma instituição combatê-lo é por meio da implementação de práticas antirracistas efetivas. É dever de uma instituição que realmente se preocupe com a questão racial, investir na adoção de políticas internas que visem. Então, aqui ele vai citar 4 exemplos de como que pode resolver essa questão do racismo estrutural sair da cabeça das pessoas. Promover igualdade e diversidade em suas relações internas e com o público externo. Por exemplo, na publicidade. Remover o obstáculo para a exceção de minorias em oposições de direção e de prestígio na instituição. Manter espaço permanente para debates e eventual revisão de práticas institucionais. Promover o acolhimento e possível composição de conflitos raciais do gênero. Ele continua. A segunda consequência é que o racismo não se limita à representatividade. Ainda que essencial, a mera presença de pessoas negras e outras minorias em espaço de poder e decisão não significa que a instituição deixará de atuar de forma racista. A ação dos indivíduos orientada, muitas vezes, só é possível por meio de instituições, sempre tendo como pano de fundo os princípios estruturais da sociedade, como as questões de ordem política, econômica e jurídica. Isso nos leva a mais 2 importantes e polêmicas questões. A supremacia branca no controle institucional é realmente um problema, na medida que a ausência de pessoas não brancas em espaço de poder e prestígio é um sintoma de sociedade desigual e articuladamente racista.
Portanto, é fundamental para a luta antirracista que as pessoas negras e outras minorias estejam representando nos espaços de poder, seja por motivos econômicos e políticos, seja por motivos éticos. Mas seria tal medida suficiente? É uma prática antirracista, evita manter alguns poucos negros em espaços de poder, sem que haja compromisso com a criação de mecanismos institucionais efetivos da promoção de igualdade. Aqui é fácil de explicar, é mais ou menos como os partidos políticos fazem, para ser bem claro, dando uma cota de mulheres na época da eleição. Só que acontece que eles dão um pouco de dinheiro para essas mulheres não têm capacidade de ser gestora daquela campanha, e no final um número muito pequeno de mulheres consegue esse cargo ser eleito tanto nas câmaras municipais, como nas estaduais e nas federais. Se a gente tirar a mulher do lugar e colocar o negro, vai ser a mesma coisa. Dentro dos partidos existe também essa coisa, não, nosso partido é antirracista, vamos colocar o negro. Só que ele não tem o mesmo suporte que tem o presidente, que tem o vice-presidente do partido, que tem o controle do caixa, o tesoureiro. Então ele vai trabalhar praticamente com dinheiro próprio, ou um pouco do partido que é desviado para ele. Com isso, dá-se uma falsa impressão de que o partido é liberal e que o Congresso é bem representado, o que não é verdade. Basta ver no próprio censo do Congresso para ver a quantidade de mulheres e homens negros que são representados lá. Muito menos de mulheres, independente da cor, né, da raça, e muito menos de homens, no caso de homens negros. O que acontece? Dentro da sociedade civil, você escuta muito tipo de coisa. Minha empresa ou meu órgão não tem racismo, nós temos um negro que trabalha aqui. Normalmente tem 99 pessoas brancas, ou declaradas brancas, e uma pessoa negra. Então, isso é uma forma de falar para a sociedade que não existe o racismo, mas, ao mesmo tempo, ele é o racismo porque não se pode fazer nada, porque a lei não pode crucificar essa pessoa, condenar essa pessoa, porque ela, por exemplo, se for uma cota estipulada por lei, desde que ela coloca aqueles 3... Vamos dar um exemplo. Fosse 100 pessoas em um determinado departamento. Aí a lei exige que 3% desse total teria que ser de pessoas negras. Então você tem 3 pessoas negras, 2 homens e uma mulher. Do ponto de vista legal, não se pode fazer nada, porque a pessoa está cumprindo os regulamentos da lei. Do ponto de vista ético, ele continua sendo racismo estrutural, porque, na verdade, não é isso que a sociedade quer. Nós queremos uma sociedade que tramita nesse lado do questão do racismo, querendo que mais pessoas negras participem das atividades econômicas. No caso, se no IBGE deu de 2010, que o Brasil é um país que tem 55% de pessoas declaradas negras ou afrodescendentes. Então, se você pegar no âmbito de 100 pessoas, teria que ter no mínimo a metade, 50 pessoas negras e 50 pessoas descendentes de outras raças, ou declaradas de outras raças. É nisso que se instrui o racismo estrutural. Tá? Continuando aqui agora uma fala da Janelle Ribeiro, que ela fala assim: a liderança institucional de pessoas negras basta quando não se tem poder real, projetos ou programas que possam, de fato, incidir sobre os problemas estruturais, com as questões de ordem de economia e de política e direito. Foi isso que eu acabei de falar. Se a instituição ela age dentro da lei, aplicando aquele número estabelecido em lei de pessoas que se declaram negros ou afrodescendentes, não vai acontecer nada. É a cabeça daquela direção, daquela instituição, que vai ter que mudar no sentido de cada vez mais dar oportunidades que pessoas que se autodeclarem negras ou afrodescendentes ocuparem aquelas vagas. Tá? Então, com isso, vai se criando todo... Por que é chamado de racismo estrutural? Repetindo, porque ele é baseado na lei. Aquilo que está dentro da lei não é arbitrário, não é marginal. Então, fica uma coisa assim, é dentro da lei, mas, ao mesmo tempo, não é ético, porque não representa a realidade brasileira. Tá? Então, para resumir esse conceito de racismo estrutural, a Janelle vai falar assim: em resumo, o racismo é uma decorrência da própria estrutura social, ou seja, de modo normal,
com o que constitui as relações políticas, econômicas, jurídicas e até familiares, não sendo uma patologia social e nem desarranjo institucional. O racismo é estrutural. Comportamentos individuais e processos institucionais são derivados de uma sociedade cujo racismo é regra e não exceção. O racismo é parte do processo social que corre pelas costas do indivíduo que lhes parece legado pela tradição. Nesse caso, além de medidas que coíbam o racismo individual e institucionalmente, toma-se imperativo refletir sobre mudança profunda nas relações sociais, políticas e econômicas. Professor Luiz, o colorismo é uma forma de classificar pessoas? Sim. O colorismo, então, é uma vertente, entre tantos nomes, que poderia chamar de preconceito, ou poderia falar de não empatia, né? Ele é uma vertente todos esses racismos que tem. Então, aqui, seguindo a Aline Djovic, que é também uma escritora e uma pesquisadora, essa, no caso, é já mais especializada no colorismo, ela diz o seguinte: o colorismo, ou pigmentocracia, é a discriminação pela cor da pele, e é muito comum em países que sofreram colonização europeia e países pós-escravocatas. De uma maneira simplificada, o termo quer dizer que quanto mais pigmentada uma pessoa, mais exclusão e discriminação essa pessoa irá sofrer. Ao contrário do racismo, que se orienta na identificação do sujeito como pertencente a certa raça para poder exercer a discriminação, o colorismo se orienta somente na cor da pele da pessoa. Isso quer dizer que, ainda uma pessoa seja reconhecida como negro ou afrodescendente, a tonalidade de sua pele será decisiva para o tratamento que a sociedade dará a ela. O colorismo dificulta, até mesmo impede completamente o acesso de pessoas de pele escura a certos lugares da sociedade, o que, conscientemente, dano impede o acesso a elas, a serviços que eles são de direito enquanto cidadãos brasileiros. Apesar de se orientar na cor da pele, o colorismo no Brasil apresenta uma peculiaridade. Aspectos fenótipos como cabelo crespo, nariz arredondado ou largo, dentre outros físicos, que a nossa cultura associa à descendência africana, também influenciam o processo de discriminação. Mas por que a pele mais clara traz privilégio para a pessoa afrodescendente, se ela ainda assim não está identificada como branca? Porque ela, mesmo sendo identificada como negra pela sociedade racista, o que significaria que ela não poderia desfrutar dos mesmos direitos de uma pessoa branca, ainda ser mais agradável aos olhos da branquitude e deve, por isso, ser tolerado em seu meio. Esse é um aspecto muito importante do colorismo. A pessoa negra é tolerada, mas não aceita, pois aceitá-la seria reconhecer que a diferença é existente e que vencer o preconceito que se tem sobre essa diferença tem que ser vencido. Tá. Aqui eu vou abrir um parênteses, então, para tentar explicar um pouco dessa coisa de, no caso, seria raça e etnia, para a gente poder chegar no colorismo. Então, existe uma confusão muito grande, por exemplo, quando vai definir a questão dos negros e a raça. Então, todo o continente africano, né, as pessoas que nascem no continente africano, independente de que país é, então ele é africano, então ele é da raça negra. Essa é uma coisa, raça negra, porque pertence ao continente africano. Agora, a etnia da pessoa, a etnia é diferente, porque a etnia é baseada nos traços morfológicos, ou seja, nariz, tez da pele, a testa, os lábios, cabelo, né? Então, assim, na África você vai encontrar em alguns países negros muito escuros mesmo, muitos escuros, e com peles muito lisas e cabelo liso, e a gente vai encontrar pessoas muito quase claras, com cabelo muito crespo, e com os narizes muito largos, com os lábios largos. Então, por quê? Eles são de etnias diferentes. Se a gente voltar lá no passado, lá no século XII, século XIII, as tribos Zulus, Bantu, sudaneses, os marroquinos, da Etiópia, do Egito, né? Se a gente pegar a parte da África acima do deserto do Saara. Se a gente pegar a parte subsaariana, que é a Nigéria, Mauritânia, Lagos, Togo, Beni, depois pega a parte portuguesa, Angola, Guiné-Bissau, Cabo Verde, Porto e Príncipe, que já é mais uma África quase que europeizada,
por causa da colonização desde o século XV, nós vamos encontrar os traços étnicos diferentes das pessoas. São todos da mesma raça, de etnias diferentes. Até porque a etnia também tem uma característica com relação à religião e os costumes. Segundo o dicionário Aurélio de Buarque de Holanda, ele diz o seguinte: toda aquela pessoa que comunga da mesma religião, que comunga o mesmo hábito alimentar e tem a mesma forma de cultura, então pode-se dizer que essa pessoa é da mesma etnia. Então, vamos dar exemplo do estado de São Paulo, por exemplo. O estado de São Paulo, nós poderíamos falar, nós somos considerados um estado caipira. Então, por que o estado de São Paulo é considerado um estado caipira? Então, nós poderíamos dizer que nós temos uma etnia caipira. Por quê? 90% do estado de São Paulo pratica a religião católica, os nossos hábitos alimentares, vamos dizer, o nosso cardápio é quase mesmos, e as nossas tradições são praticamente as mesmas, que são os congados, reisados, as missas, as ladainhas, as semanas santas. Então, numa forma bem genérica, nós poderíamos dizer que nós fazemos parte da etnia caipira do estado de São Paulo, que é diferente da etnia matuta do Mato Grosso do Sul, de Goiás, e que é diferente da etnia do sertanejo das caatingas do norte e do nordeste, que é diferente dos caiçaras, que são os que vivem na beira do mar. Tanto pode ser os caiçaras aqui do litoral de São Paulo, como pode ser os caiçaras que margeiam todo o nosso litoral brasileiro, do Ceará, de Fortaleza, da Bahia. Então, por quê? Eles têm um outro tipo de vivência, a vivência deles é com o mar, a comida é diferente, a cultura é diferente, até a religião é diferente. Então, se nós formos dividir dentro do Brasil, nós teríamos várias etnias. Ah, mas qual que é a nossa raça? A nossa raça é brasileira, formado por um trio de civilizações, que são os europeus, os índios e os africanos. Mas dentro do nosso país tão extenso, se nós temos etnias aqui no Brasil, imagine na África do Sul, que tem, não na África do Sul, em todo o continente africano, quantas etnias se tem. Então, muito bem, o colorismo vai nascer disso. Eu vou falar mais um trecho aqui sobre a parte pedagógica e depois eu explico onde que o colorismo afeta a nossa vida. Então, seguindo aqui ao que a Djovic fala, existe assim: na nossa sociedade, a tolerância do sujeito negro é constituída através do mimetismo. O exemplo mais comum do mimetismo é o de insetos, como o caso de borboleta, Caligo menon, cujas asas abertas se parecem com o rosto de uma coruja. Essa espécie de camuflagem protege de possíveis predadores de uma estratégia de sobrevivência. Para serem toleradas na sociedade racista e discriminatória, as pessoas negras viram-se forçadas a praticar o mimetismo para terem acesso a espaços dos quais sempre foram excluídas. Os alisamentos capilares também nasceram dessa necessidade de camuflar a própria presença, se tornar menos perceptível para a branquitude e assim garantir a própria sobrevivência. A presença de pessoas negras, cujos traços físicos são mais aceitos pela branquitude em espaços que ela pretendia manter, exclusivamente branco, provoca a camuflagem do racismo ainda vigente em nossa sociedade. Além disso, o colorismo cria a ilusão da inserção de toda a população negra, quando, na verdade, a população de pele escura é negada a toda a possibilidade de acesso. Uma pessoa de pele escura será reconhecida como negra em todas as circunstâncias. A branquitude não reconhecerá nela traços com os quais possa identificar, desse modo, despertar a sua empatia. O colorismo, contudo, não é um problema exclusivo da interação entre branquitude e o sujeito negro, dos mais variados tons. Na sociedade, ela gera conflito também dentro da comunidade negra. Por exemplo, a tolerância do sujeito negro de pele clara pela branquitude, que privilegia, mas não livra do racismo, cria, por vezes, uma rivalidade entre esses os negros de pele escura, que têm que lutar por seu direito à mobilidade, sem qualquer tipo de vantagem. Surge, então, um sentimento de injustiça, que pode intensificar a falsa ideia de que as pessoas de pele clara não seriam negras, já que têm o mesmo acesso e desfrutam da mesma liberdade, de se locomover em todos os espaços. Como as pessoas brancas, esse acesso e tolerância leva também muitas pessoas negras de pele mais clara a duvidar de sua negritude, enquanto que as pessoas negras de pele escura passam a entender suas vivências mais desveladas do racismo como uma reafirmação e prova da autoridade de sua negritude. Então, voltando assim para a prática, como que a gente percebe esse colorismo?
Falar de pessoas que a gente não conhece é muito difícil. Então, vamos citar o colorismo na mídia, ou de pessoas famosas na mídia. Então, a gente pode citar, por exemplo, duas pessoas, duas atrizes, que são muito famosas. Uma é Camila Pitanga e a outra é a Thaís Araújo. Muito bem. A Camila Pitanga, ela é uma mulher negra, de pele quase que clara e de cabelo liso. A Thaís Araújo é uma mulher negra e que tem também uma branquitude, né, mais no sentido da tez branca do que da tez negra, mas é de cabelo crespo. Por que elas são mais aceitas na sociedade do que nós, do que os outros negros mais escuros? Porque também aí entra uma coisa daquela teoria lá de trás, lá do Darwin, que ele fala que as pessoas mais fortes sobreviveriam, ou o ser humano mais forte sobrevive numa evolução natural do ser humano. No caso da branquitude, do negro, que é mais branco, sobressepõe que ele tem mais possibilidade de sobrevivência do que o negro muito escuro. Assim, na linguagem popular, o negro retinto, aquele negro bem escuro, o negro bem escuro, ele tem a alcunha de ser taxado de pessoa própria para trabalhar, no caso do homem, e no caso da mulher também. Ela serve para trabalhar, ser dona de ser lavadeira, cozinheira, ama de leite, babá. Já as mulheres de tez mais clara, dentro dessa concepção de coloração, ela pode ser taxada como, por exemplo, uma pessoa para fazer, vamos dizer assim, entre aspas, ela está num patamar, vou dizer assim, um pouco melhor do que aquela negra que está lá na cozinha, vamos dizer sempre, né? Na linguagem popular, poderia-se dizer que ela estaria assim, para o homem, no caso de ser do sexo, né? Ela seria um feitiço sexual, que as mulheres negras mais brancas, elas são mais fogosas, tem uma coisa de pecado. Então, tudo isso está dentro do racismo dentro do colorismo. Porque, ao mesmo tempo que a pessoa ela não é branca e ela também não é negra, fica no meio do caminho, né? E não tem uma lei que protege isso. Se a pessoa for declarar que ela é branca, ela passa a ser branca. Se ela falar que ela é negra e colar no documento, aí uma outra pessoa olha para o rosto dela e fala assim, mas você não é negra. Eu mesmo já escutei várias vezes desses 65 anos de idade. Luiz, você fala de negro, mas você não é negro. Não, o que determina a minha negritude é a minha morfologia. Meus lábios, meu nariz, o meu cabelo e minha tez. O fato de ser um pouco mais branco é por causa das junções ou das misturas que houve na minha família, né? Mistura de europeu, minha avó é branca, casou com um homem negro, então minha mãe é branca, casou com um homem moreno, e eu nasci mais escuro. Dos meus irmãos, eu sou a pessoa mais escura, os meus irmãos e minhas irmãs são mais claras do que eu. Dentro da sociedade, nós que temos dentro da classificação de negritude, aqueles que são considerados menos negros, eles têm mais possibilidade, numa escala social, de conseguir coisas com um pouco menos de dificuldade. Não que seja facilitado tudo, mas é um pouco menos, a gente sofre um pouco menos, o que eu li atrás, lá expliquei sobre o racismo estrutural, a gente sofre um pouco menos do que aquele que é um negro, vamos dizer assim, um negro retinto, na linguagem popular, um negro mesmo. Então, tudo isso foi feito isso para quê? Para disfarçar um racismo pessoal, um racismo de clã, de grupo, e depois dentro da sociedade. Por que as pessoas negras mais claras são mais bem aceitas do que as pessoas negras, tá? Então, continuando o que ela fala aqui, para a gente terminar esse aqui. Ela explica que, em parte, a preferência majoritária de homens negros que ascenderam financeiramente pelo envolvimento afetivo com mulheres brancas, de preferência aquelas cuja aparência reforça o máximo ideal de beleza eurocêntrica na nossa sociedade. Tá? Então, ela vai citar alguns exemplos, a questão do machismo. O machismo na nossa sociedade define-se que o valor de uma mulher depende de sua beleza. Por causa do racismo, a mulher negra encontra-se em constante desvantagem em comparação à mulher branca, já que a branquitude entende que ser bela é ser branco. O colorismo, nesse aspecto, é um agravante dessa discriminação, pois estigmatiza a imagem carregada de estereótipos de mulher negra, dividindo as negras em que servem para ser desejadas ou hipersexualizadas, e as que não merecem ser desejadas, criando assim uma situação de exclusão da exclusão.
nós dizemos aqui uma comprovação do título do texto de Alice Walker, que introduz o termo colorismo. Se o presente parece com o passado, como será o futuro? Já que vemos ainda hoje que a sociedade brasileira ainda considera que a branca é para casar, a mulata é para fornicar e a preta é para trabalhar. Seguindo esse pensamento, o homem negro, mesmo sem ascensão social, encontra-se em uma posição privilegiada em relação às mulheres negras, por ser negro. Não impede de relacionar afetivamente com mulheres negras, enquanto que a mulher negra, por causa do machismo e por causa do racismo, encontra cada vez menos com quem ela queira relacionar-se. Vemos acontecer no Brasil uma situação que Melissa R. Sperry escreve em seu livro Irmã Cidadã, Vergonha, Estereótipos e Mulheres Negras da América, no qual o autor afirma que a solidão na vida da mulher negra é algo que se inicia na infância com o abandono paterno e se estende por toda a vida através do preterimento nas relações amorosas. Essa pequena introdução dos efeitos do colorismo nas vidas das pessoas negras no Brasil mostra como ele afeta horrendamente a autoestima, os relacionamentos afetivos e a exceção de uma cidadania plena de pessoas negras. Além disso, ele é um instrumento muito importante da sociedade racista na manutenção de espaços exclusivamente brancos. Tá? Então, só para encerrar, eu queria dizer o seguinte, os dois temas que eu abordei aqui, o racismo estrutural e o colorismo, eles são baseados em pesquisas de pessoas que estudam há muito tempo esses temas, estão embasados em pesquisas pedagógicas, pesquisas acadêmicas, que são a Dejanira Ribeiro, o Silvio de Almeida, que é um jurista, e a Aline Dikovic, que é uma moça que mora na Alemanha, mas ela escreve alguns livros, escreveu alguns livros sobre o colorismo, e ela também atua como youtuber, explicando isso nos vídeos que ela posta. Então, todas as minhas falas e os comentários foram baseados em pesquisas de pessoas que estudam o assunto. Então, eu creio que não tem nada que tenha fugido aqui do tema que não seja, vamos dizer assim, que seria um falso ou seria assim, de aspecto duvidoso. Professor, comenta um pouco sobre a história de Piracaia nessa luta. Então, agora a gente vai falar um pouco sobre a questão da presença negra aqui em Piracaia. Uma grande dúvida, uma grande, vamos dizer assim, reclamação, uma grande, vamos dizer assim, um questionamento dos escritores, dos pesquisadores em Piracaia, relacionado à questão do negro aqui. Nós sabemos que teve a presença do negro em Piracaia, mas a gente não consegue achar dados, livros, as informações são muito esparsas, muito pouco dado. Então, eu vou falar um pouquinho sobre como que aconteceu a história de Piracaia e o que pode ter ocorrido. Bom, a gente tem um fato muito grave, que em 1891, 2 anos após, 3 anos após a libertação de escravos, 2 anos após a proclamação da República, o Rui Barbosa, que era ministro de governo, mandou queimar, pediu que todas as autoridades do país queimassem tudo que houvesse de registro com relação a escravos, para que fosse apagado a história da escravidão no Brasil. Na verdade, foi se descobrir muito tempo depois que o governo do Marechal Deodoro da Fonseca, que tinha feito a proclamação da República, ele tinha medo que os fazendeiros que tinham perdido os escravos ainda durante o governo imperial exigisse do governo ressarcimento, indenização. E com a queima dos documentos não se poderia provar quem tinha e quem não tinha documento. Então, quem tinha e quem não tinha escravo. Então, uma das coisas que é muito grave, isso já é tema de vários documentos nas faculdades, foi essa questão do Rui Barbosa, uma pessoa tão brilhante e ter mandado queimar os documentos. Né? Então, posso que o Piracaia tenha passado por isso. O segundo problema de Piracaia também tem muito pouco registro, que como a Piracaia ela é, vou dizer, quase que uma cidade nova de 1817, mas em 1880 e 1891 foi passado os registros que era feito nas igrejas, né, vamos dizer, nas curadorias das igrejas, para o cartório de Piracaia de 1891, que é já depois da proclamação da República, que já é depois da abolição da escravatura. Então, tudo que tinha de registro relacionado à escravatura deveria ou deve estar nos livros de tombo das igrejas, o livro de registro das igrejas, que no caso aqui Piracaia seria a igreja matriz, né? No caso seria a sede, né, que eles chamam de Sé, né? Muito bem. Então, vamos entender um pouco Piracaia. Piracaia, oficialmente, ele é fundado em 1817. Em 1817, nós já estamos com Dom João VI aqui no Brasil.
Ele volta para Portugal em 1821. 1817, nós estamos, então, durante o período joanino. Piracaia, 1817, é muito nova ainda para se ter grandes fazendas, grandes concentrações de escravos aqui, pela própria estrutura da cidade, que a gente vai ver agora, daqui a pouco, em um determinado momento. Ela começa a se desenvolver a partir de 1855, 1860, por aí, quando se começa a se plantar café, começa-se as pequenas produções de café, porque então Piracaia poucas pessoas não sabem, mas Piracaia não produzia café, produzia algodão, se plantava muito algodão em Piracaia. Então o que acontece? Em 1850 nós já temos a lei de 1850, que é a lei do tráfico negreiro, proibição do tráfico negreiro. Então o que acontecia nessa lei, nessa época? A marinha inglesa, porque era uma lei inglesa, ela abordava os navios negreiros tombeiros que vinham da África e fazia com que esses navios voltassem para a costa da África quando tivesse preso, ou então afundava esses navios com todo mundo dentro, se caso os navios resistissem. Então, a partir de 1850, não tem uma grande massa de escravos entrando no Brasil mais. O que tem é uma imigração dentro do Brasil. Por exemplo, os fazendeiros faziam acordos com o pessoal do norte, o pessoal de São Paulo, que já está começando a plantar café, né, do Vale do Paraíba e o lado sul do Rio de Janeiro. Eles pedem escravo emprestado dos agricultores que plantavam cana lá nos engenhos de cana-açúcar, principalmente de Pernambuco e da Bahia. Eles iam, ficavam uma temporada aqui, depois era devolvido para os donos, né? Alguns morriam, não aguentavam os castigos e tal, mas o que a história explica era isso. Logo na sequência, em 1871, a gente vai ter a lei do ventre livre também, que a partir dessa data já não pode mais, o neném, a criança que nasce, já é considerado livre. Então, Piracaia está dentro desse contexto. O grande registro que tem de Piracaia, as duas grandes fazendas de Piracaia, que é do Tomás Gonçalves da Rocha Cunha e a fazenda dos Peçanha, eles já não usam, segundo os registros, que eles já não usam mão de obra escrava. Eles já vão trabalhar com o sistema de colunato, que é aqueles colonos que o Dom Pedro II tinha convidado para vir fazer parte aqui no Brasil, para trabalhar na lavoura, né, do Brasil, e inclusive porque a ideia já era devagar substituindo a mão de obra escrava, mas também baseado numa ideia também de eurocêntrica, de embranquecimento do Brasil. Ou seja, o que o Dom Pedro pensava? Se eu trouxer vários imigrantes europeus para cá, começa a ter esses relacionamentos, né, os cruzamentos entre brancos e negros, e daqui 100 anos, 150 anos, esse país vai se tornar uma nação branca, coisa que não aconteceu, né? Isso foi só na cabeça dele. Mas então, as fazendas de Piracaia que se tem registro, se usou muito pouco. Então eu consegui levantar assim, alguns poucos escravos que se tem registro a partir de 1817. Então a gente tem aqui o escravo mais famoso de Piracaia, que era escravo da dona Leonor, que chamava Domingos José de Oliveira, né? Isso está nos livros, né? Que ela fala do filho, do marido, e fala do sobrinho, e que acaba sendo o padre de Piracaia, que é o primeiro padre de Piracaia, e fala desse escravo dela. Mas a gente conseguiu levantar no livro de registro de enterros, né? Da Igreja da Matriz, quando as pessoas eram enterradas, e a gente vai encontrar aqui, ó, em 1834, a Joana Pinto, de 60 anos, casada com a Sheida Costa. Ela era falecida, ela era preta liberta, então era escrava liberta. Depois a gente tem aqui o João Natural da Costa da África, liberto, mais ou menos 24 anos. Depois a gente vai achar aqui o José, de 2 anos, filho de Joaquim Ana, escrava da abastada senhora escolástica Maria de Ornelas. Tá? Depois a gente vai achar Benedito, de 3 anos, filho da escrava Ana, propriedade de Joaquim Pedro da Silva Freire. Depois a gente vai achar aqui, em 1862, a falecida escolástica de 30 anos, solteira, escrava de Luiz Antônio Figueiredo. Depois a gente vai achar Domingos Leme, de Santo Antônio de Cachoeira, e o capitão José Bonifácio Gonçalves, morador do bairro do Corralinho, que era ainda Joanópolis, pertencia a Piracaia, como proprietário de vários escravos, mas eu não consegui levantar o nome desses escravos. Dado o número de óbitos desses, sempre citando seus donos. No âmbito franciscano, iria também Custódia, que é de 19/3 de 1863, escrava de José de Antônio de Oliveira Paz. Ela faleceu em 1867. Tá?
como Inácio, também falecido em 1867. A gente tem também a Tereza, com 2 meses de idade, escrava de Antônio José Gonçalves de Oliveira. Depois a gente tem Tereza, filha de Efigênia, escrava solteira de Emanuel Jacinto Silveira Sintra, né? Deve ser parente do Silvino, dos descendentes do Silvino. Depois os ancestrais de Silvino. Depois a gente vai achar aqui, ó, Belisário, falecido, filho de Tereza, né? Solteira de João Batista Nogueira, bairro de Corralinho. Depois a gente tem aqui, ó, 2 filhos de escrava solteira de pais incógnito, né? Uma chamava Amália, outra chamava Antônio. E a gente vai achar também que foi encontrado um cadáver chamado Cândido, enforcado. Teria 25 anos, solteiro, escravo de Antônio José Batista. Depois uma Luísa, que morreu de pancada, na Luísa Natural da Costa, viúva, que teria 50 anos, escrava da viúva Esperança Maria de Jesus. Tá? Depois tem um outro aqui que morreu em 1879, que é um escravo Tomé, escravo de José Soares de Moura Sintra, também, de novo aqui, morreu com um tiro. Né? Depois a gente tem aqui, do finado José Pinto Ferreira de Araújo também, a gente pertencia a Antônio Ferreira Pinto, era o nome do patrão dele. E depois a gente tem uma nota aqui chata, que fala que o escravo, ele fazia parte do objeto partilhável, né, da herança. Então, por exemplo, quando morria um pai de família, né, rico, assim, o fazendeiro bastardo, quando ele era feito o espólio dele, o inventário dele, ele colocava o escravo como parte da herança, como negócio, como dinheiro. Então, o escravo entrava como dinheiro, como bem. Né? Então, é um pedaço triste de Piracá. Então, foi os poucos escravos que a gente consegue levantar de 1817 para cá, que tem um documento dizendo que ele era escravo, se era liberto ou não, tinha sido liberto, e quem que eram os proprietários. Né? Certo? Agora, então a gente tem muita essa dificuldade aqui em Piracaia de saber, por exemplo, né, eu já tive várias vezes, eu cobrei dos outros padres que passaram em Piracaia, o padre Epifânio, o padre o Pio, irmão dele, esse padre que está agora, o outro padre, o padre Luiz, que seriam os livros de tombo da igreja, porque a gente pudesse contar um pouco sobre a história da igreja do Rosário, que a igreja do Rosário chama Nossa Senhora do Rosário, que pertence à Irmandade de Nossa Senhora dos Homens Pretos. Fala que em 1839 começou a igreja com esse José Domingos Leme, mas não tem o resto das pessoas, e quem trabalhou, quem não trabalhou, fala que começou em 1839 e termina em 1870, a construção. Né? Fala que foi feito por escravos, mas a gente não tem quem trabalhou, quem que eram esses escravos. Quem que fez aquele riscado que chama na época da igreja, que seria a estrutura, a planta da igreja, né? Qual padre que organizou isso? Quais padres que eram de Piracaia da época? Assim, a gente fica muito perdido, porque a gente não tem onde ir. Então essa parte que eu estou falando aqui agora sobre a história de Piracaia, o pouco que eu sei é pouco dos registros que eu consegui. Se alguém tiver um outro registro, se a cidade tiver em outro lugar, pessoas que possam ajudar nessa formação, né? Nesse caso assim, de registro histórico, que nos traga, nos apresente, mostra aqui para a gente, né, traz aqui na câmera, mas é muito complicado. Então, o que restou da presença negra aqui em Piracaia? Nós temos, então, a presença física da Igreja do Rosário, que foi construída por essa Irmandade, que são Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. Também tem um pessoal que quer levantar porque que o padre não fala que é Nossa Senhora do Rosário, é só chamado de Nossa Igreja do Rosário, mas todas as igrejas do Brasil que eram construídas por essas irmandades de Nossa Senhora do Rosário, era chamado de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, porque até no caso, o primeiro-ministro do rei aqui do Brasil, o primeiro-ministro de Portugal, o Marquês de Pombal, ele tinha determinado que ficasse toda igreja que fosse construída por escravo teria que se chamar Nossa Senhora do Rosário. Por quê? Porque ficava fácil identificar qual que igreja nesse país imenso que tinha sido feito por escravo e igreja feita por branco. Né? Então, qualquer lugar que você vai de Minas, a cidade histórica, todos que têm irmandade que tem Nossa Senhora, é Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. E aqui em Piracaia ficou só Nossa Senhora do Rosário.
Aí tem um grupo aí levantando com o Padre Marcos, o que dá para fazer, se no futuro pode acrescentar esse Nossa Senhora dos Homens Pretos no nome, certo? Então, o que ficou do legado? Eu conheci, por exemplo, o senhor Daniel, que, segundo consta, ele era filho de escravo, mas a gente quase não tem nada sobre ele. Ele era um pouco arredio, já conheci ele já com quase 100 anos, ele não gostava de conversar muito, e as pessoas que tiveram a oportunidade de conversar com ele, falavam que os avós deles, os pais, os avós, tinham sofrido muito, que apanhava muito, tal, que aqui em Piracaia o pessoal judiava muito, as pessoas tal. Só que assim, é coisas baseadas na memória dele, né? Então, a gente ficaria então com esse registro do seu Daniel, se caso ele tivesse gravado, escrito em algum lugar. Então, assim, vamos dar esse depoimento baseado nas memórias do seu Daniel, certo? O que ficou para a gente aqui em Piracaia, além da Igreja do Nossa Senhora do Rosário, são as tradições, por exemplo, a festa de janeiro que é dedicada a essa santa, no caso, as congadas, que até hoje preservam, no caso a congada verde, congada branca, que é baseado nos ritos de origem portuguesa, que é que foi essa herança que os portugueses trouxeram para o Brasil, né, de Santo Antônio do Amarante e tal, e daí os escravos introduziram esse cerimonial religioso católico, que é o Santo Antônio do Amarante, no cerimonial, no caso religioso deles, misturando o religioso católico com o religioso africano e formando o sincretismo, de que gera toda a música, os termos, os versos, né, a forma de vestir, que é baseada até, por isso que chama congada, que é uma luta no caso da África, né, que são os Congos, né, o Estado africano de Congo, na África, no país de Congo, lutando contra os mouros, né? É uma luta de congaleses contra os mouros. Só que também na Europa, também a Portugal e a Espanha também lutou contra os mouros antes de 1500, antes do Pedro Álvares Cabral chegar no Brasil. Aí eles misturam, né? Então, na verdade, tem uma mistura aí de herança cultural portuguesa e herança cultural africana. Então, o que deixa em Piracaia para nós, o que foi fixado da passagem, assim, dessa herança negra que nós temos aqui em Piracaia, é a questão das festas religiosas e das tradições. Tanto é verdade que eu conversando com o escritor aqui de Piracaia, o Walter Casalho, lá do cartório, que ele já pesquisou muito sobre isso, ele fala, Luiz, não teve grande massa, como a gente pensa que em Piracaia teve, assim, imaginar que teve 2, 3 mil escravos, aqui em Piracaia não teve, porque segundo o IBGE de 2010, vocês podem entrar depois e confirmar, é apenas 1,6% da população de Piracaia se declara preto ou afrodescendente. Se em 2010 Piracaia tinha 27 mil habitantes, e se você fizer uma conta de 1,6, quer dizer que só 432 pessoas se declaram preto ou afrodescendente. Então, assim, é muito complicado de você provar que teve uma demanda, uma massa muito grande de pessoas negras aqui em Piracaia, descendentes de escravo, porque senão o número seria muito maior. E a influência negra aqui em Piracaia, né, da raça negra, seria muito maior. Isso quer dizer que ela não está esquecida. Nós temos congadas, né, nós temos as festas populares, né, não pode falar de Reisado e Caiapó, que é uma outra vertente, né, é uma cópia de um outro segmento cultural, mas as congadas têm muito a ver, junto com a Igreja do Rosário. Mas, por exemplo, se perguntar em Piracaia, como a comida por exemplo, que foi oriundo da raça negra aqui em Piracaia, se você falar que é angu, que é polenta, isso no Brasil inteiro tem. Se você falar que é feijoada, no Brasil inteiro tem. Você não tem uma cultura, tipo um balaio, que ficou, isso aqui foi produzido, você não tem um trançado, você não tem um artesanato típico que prova que foi, né, por causa disso. Porque tinha esses escravos que eu acabei de citar aqui, mas esses fazendeiros em 1817, eles estavam por aqui já, com um ou outro escravo. As fazendas de café, que isso eu tenho muito cuidado de falar, porque eu não tenho documento, segundo que consta, elas já não usaram massa de mão de obra escrava nas fazendas. Pode até ser que usou, não vou dizer que não usou, seria também muito ingênuo falar que a fazenda não, mas seria assim,
1, 2, 3 ou 4 que tinha por aqui, que contratou, eu falei, você quer vir trabalhar na fazenda e tal? E talvez já fosse até no sistema de colunato também, esses escravos. Pelo que eu entendi, conversando com pessoas também da família do pessoal da Fortaleza, eles usaram o sistema de colunato, que era que ele dava aquele pedaço de terra, dava casinha e tal, e não era aquela mão de obra de escrava, assim, de ter senzala, de ter grilhão, de obrigar e tal. Então, eu até conversei com o Toninho e falei, Toninho, quando eu falar sobre a respeito de Piracaia, eu vou falar sobre o que eu sei, e eu quero deixar gravado que não tem documentos para a gente provar que tem uma massa muito grande de escravo em Piracaia. Se tiver registro, a gente fala. Se não tiver, a gente não fala, né? Então, esses nomes aqui que eu falei são os que têm registro no livro de óbito da Igreja da Matriz, que foram as pessoas que foram escravos, que foram enterrados do lado da igreja, e quando foi feito, você sabe que essa igreja foi desmontada, né? Foi feita em cima de uma outra. Então, quando foi para construir essa igreja, tinha um cemitério do lado da antiga. E daí esses ossos das pessoas que estavam aqui foram transferidas primeiro para o cemitério do asilo, né? Foi para o cemitério do asilo, e quando foram fazer o asilo, tiraram o cemitério onde é o asilo hoje, né? Onde tinha a capela de São Miguel, e foi levado para o cemitério atual. Tá? Então, assim, é muito pouco registro que a gente tem. Tá? Então, o que eu posso falar sobre a história de Piracaia é isso. Né? Eu estou falando com relação à questão da presença negra. Se fosse para falar sobre ciclos econômicos, algodão, café, depois mármore, depois calçadiça, aí seria para um outro podcast, para um outro momento. Hoje, acho que o objetivo é falar sobre a presença da raça negra na nossa cidade, né? Deixar bem claro, porque senão alguém vai escutar, vai falar, mãe, esse professor aí é louco, como é que ele fala um negócio desse? Tem pessoas negras em Piracaia, tem presença, mas, por exemplo, é diferente de Atibaia, que é fundação de 1630 e poucos, com Jerônimo de Camargo, onde se formou cidades enormes, fazendas enormes de café em Atibaia, né, no sentido de São Paulo, bairro do Portão lá. É bairro do Portão. Então, você pode ver que a presença de pessoas negras na cidade é muito maior do que na cidade de Piracaia, porque dá para se entender. Piracaia foi fundada quando nós já estamos no período imperial. Até, eu, de vez em quando, sou obrigado a bater boca com gente na rua que fala, vamos ver as casas coloniais de Piracaia. Não existe casa colonial de Piracaia, porque tudo que foi feito no Brasil depois de 1808, nós já estamos no período imperial. O período colonial de Piracaia, do Brasil, encerra em 1808, quando Dom João VI chega aqui. De 1808 até 1889, a gente vive 4 períodos distintos. É o período joanino, que vai de 1808 a 1821. Depois o primeiro reinado, que é o do Dom Pedro I, que vai de 1821 a 1831. Depois a gente tem o período das regências, quando Dom Pedro II ainda é uma criança, que vai de 1831 a 1840, e depois o longo reinado dele, que começa de 1840 e vai até 1889. Então, tudo que fez de Piracaia, tudo que aconteceu entre 1808 a 1889, a gente está dentro do período imperial. Por isso que lá na Igreja do Rosário tem os símbolos do Império lá nos púlpitos lá. E o que acontece depois de 1891, que é o caso da igreja, de escrever o certo, a nossa igreja de matriz não é construída nem no período colonial e nem no período pré-colonial. Ela é construída no período presidencialista. Ela começa a ser feita depois da República, quando nós já estamos há 2 anos da República, né? Então, fala, mas a casa do Silvino lá, Júnior Guimarães, é feita... Não é. A casa do Heitor também não é. Aqui em Piracaia não tem uma casa de Piracaia que foi feita no período colonial, porque é pela própria data da fundação. Se Piracaia é de 1817, nós não estamos no período colonial mais, nós estamos no período imperial. A gente está no período janeiro. Professor, e para finalizar, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre políticas públicas para tentar enfrentar essa desigualdade social. Eu vou tentar fazer um resumo assim rápido a respeito do que a gente, no caso, eu que também sou descendente, né, sou afrodescendente, sou descendente de africanos, mas eu sou brasileiro. Eu nasci aqui no Brasil, então eu defendo as coisas brasileiras. Eu acho assim, essa coisa de nós termos mais de 300 anos de escravos, e depois da abolição, os escravos não terem sido recompensados, nem com casa, nem com salário, praticamente eles foram abandonados no dia seguinte após a abolição da escravatura, né?
todo mundo já conhece a história, eles foram largados, alguns escravos fizeram acordo com a própria fazenda onde trabalhava, outros foram para os grandes centros, lá foram jogados e subiram, né, pelos morros, para as periferias. Então, uma coisa assim, que eu acho que já está acontecendo no Brasil, que é a questão das cotas, para tentar reparar um pouco essa entrada da questão do negro na universidade, né? A questão dos negros na universidade. Então, isso já o governo tem tentado, já tem de uma forma assim, não, acho que talvez não tão total, mas já é um bom começo, né? Nós já temos tido aí já uma boa diferença de pessoas negras na universidade, se formando e já alcançando postos aí no caso do concurso público, no ministério, na magistratura e tal. Eu acho que a gente deveria avançar mais no sentido assim que nós temos uma grande presença de pessoas negras nas comunidades, né? Chamada assim alcunha, né? Apelidado de favelas, né? Então, e no caso aqui em São Paulo, as comunidades, e no estado do Rio, as pessoas chamam de favelas. Mas você tem aí na beira dos rios, nos ribeirinhos, Salvador, em Pernambuco, no Amazonas, as pessoas que vivem à margem das cidades com condições insalubres, sem banheiros, sem água, sem luz, sem uma assistência médica razoável. Então, assim, a política pública ela não pode também se preocupar só com a questão do ingresso das pessoas negras na universidade. Ela tem que ser de um todo. Por exemplo, com essa questão da violência contra a raça negra, os jovens que morrem nas periferias por causa da violência. Todo mundo sabe, já existe uma estatística, a televisão fala todo dia, a quantidade de mortes e agressões que tem com relação à juventude negra nas nossas periferias, ela é muito grande. Então, o governo precisa resolver isso. As políticas públicas, qual seria no caso? Vai numa comunidade, ter saneamento básico, resolver a questão das casas, ter uma agência bancária, ter escola, ter um posto de saúde, tipo UPA, ou um pequeno hospital perto da comunidade, o máximo de escola que puder, projetos de poliesportivos, coisas de música, porque você consegue tirar o jovem ainda na fonte, quando criança, de um caminho do crime que ele às vezes ele não quer e nem faz ideia, ele é empurrado para isso, né? Como não há presença do Estado, aqueles que não é do Estado, mas que são marginais e têm o controle daquela comunidade, eles usam da fragilidade desses jovens, dessas famílias, para transformá-los entre aspas, os marginais, que não deveriam ser. Eles não são marginais porque são marginais os que vão para o caminho do crime por causa da não oportunidade que eles não têm, né? Então, a violência contra os jovens na periferia é muito grande, eu não concordo, eu fico muito chateado, eu fico revoltado quando vejo alguma reportagem de negro, pode ser menino ou menina, ou senhora ou senhor, não importa. Normalmente, essas pessoas são pessoas de baixa renda, pessoas que são menos assistidas dentro da sociedade. Então, e o governo tem que dar um jeito de resolver esse assunto. A outra política pública também com relação às mães, as mães solos que tem na comunidade. Muitas mães que não têm um marido, né, que pode ajudar, que logo que engravida, sai de casa, tal, deixa, aí a mãe fica cuidando daquelas crianças lá para o resto da vida, tal, com muita dificuldade, trabalhando. Então, o governo tinha que criar algumas políticas sociais que abraçassem essa causa. Por exemplo, eu poderia dar uma ideia assim: por que uma mãe tem que deixar uma criança na creche, 3, 4 que nem ir trabalhar e pegar de tarde e tal? Não, é lógico, é direito, mas por que não se faz o contrário? 3, 4 anos, paga seu salário decente para essa mãe e a mãe vai ficar em casa cuidando das crianças. Até que vai chegar um momento que as crianças vão poder ir para a escolinha por si só, sem a mãe estar junto, e a mãe vai para o mercado de trabalho. Durante esse tempo também ela pode se capacitar, ela mesma vai se interessar, se não souber ler ainda, ir atrás da leitura, atrás da escrita, e ela vai resolver esse assunto, né? Quer dizer, ela vai procurar resolver esse assunto. Então, assim, são inúmeras políticas sociais que devem ter, que o governo federal deve se preocupar. A âmbito, tipo assim, municipal, eu acredito que todas as leis que tem federais são aplicadas no município. No nosso município, também existe uma falha grande
com relação a essas famílias mais desassistidas, essas crianças que não têm muito acesso aos órgãos do governo, às instituições culturais. Então, assim, a gente também ainda tem muita coisa para fazer. Cabe a quem isso? Cabe, no caso executivo da cidade, junto com os legisladores, que são os vereadores, pensar em formas, em normas, e elaborarem leis que, se não puder tirar de uma hora para outra, resolver todo esse assunto, mas que aos poucos vai resolvendo e trazendo aquela criança, aquele jovem, para dentro da sociedade formal, formalizada, que é o que todos esperam, né? Eu, particularmente, eu espero que o Brasil acerte todas essas questões, não só com relação à raça negra. Eu acho que todo aquele que é desassistido, aquele que está na situação vulnerável, seja ele negro, branco, amarelo, não importa. Se ele não tem condições de sobrevivência, se ele está desassistido, o governo tem que criar políticas sociais para que essa pessoa tenha direito a ter honra, a hombridade, a direito à educação, à saúde, à segurança, ter liberdade de credo, né, liberdade de expressão. É isso que eu penso. Professor, muito obrigada pelas suas considerações. Ficamos muito felizes de receber o senhor aqui. Obrigado eu. Este foi mais um podcast da Câmara Municipal de Piracaia. Compartilhe para que mais pessoas ouçam esse assunto que é tão importante. Muito obrigado e até a próxima!